geralmente, historicamente, foi o instrumento daqueles que queriam distorcer a verdade. O senhor diz que é um homem simples, trabalhador e muito inteligente, como a gente já demonstrou aqui. Quantas empresas o senhor tem, Joveci? São 4 empresas. Quando que foi a primeira delas? Ela abriu quando? 27 anos, vai ser ali nos anos de 80 e 96, né? O senhor disse que tem 1.000 funcionários. 1.000 funcionários. E que é um comerciante. Sim. E que comerciante não empresta dinheiro, né? É difícil tirar dinheiro de comerciante. É difícil. E como comerciante, o empresário bem-sucedido, e que cuida das contas, né, das empresas, números, mexe com muitos dados, imagino que sua memória é muito boa. Porém, aqui hoje o senhor mostrou que a memória é mais ou menos seletiva, né? Para algumas coisas, ela não funciona tanto. Quero saber e perguntar para o senhor, Joveci, o senhor se considera, como cidadão, qual a orientação política? De direita, de extrema-direita? Eu me considero um cidadão de direita. De direita. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, avaliando a performance, eu acho que eu sou de direita. Não. Obrigado pela resposta e pela sinceridade. O senhor disse que não participou de nenhum ato aqui, depois a gente viu que foi lá 3 vezes, participou do ato do dia 8. Quero perguntar sobre a sua presença no quartel-general. O senhor disse que esteve lá 3 vezes, né? No acampamento em frente ao QG. Sim. O senhor sabia, Joveci, porque aqui várias pessoas já falaram para nós, o objetivo daquele acampamento? Era o que a gente entendia que era uma manifestação contra o novo governo, alguma coisa assim. O senhor não tinha conhecimento que o QG, como já foi dito aqui várias vezes, era uma incubadora de criminosos, de organização criminosa. Você nunca viu lá nenhum movimento ensinando a dar golpe, a atirar, porque isso já foi relatado aqui. O senhor não percebeu nas 3 vezes que você foi lá? Nunca, nunca. Ok. Era tudo pacífico. O que se ouvia no acampamento? O dia que eu fui lá, os dias, estava aparecendo mais Pentecoste, sabe? O pessoal sentado nas cadeiras lá, cantando hino, essas coisas assim. Isso foi a visão que eu tive das vezes que eu fui. Ok. Vamos para o dia 8. O senhor disse aqui que, ao chegar por volta das 17 horas, ficou muito surpreso ao ver o acontecimento. Só que a foto que nós vimos do senhor no ato é uma foto sorrindo. Não me pareceu nem um pouco surpreso. E você chegou por volta de 17 horas, como relator, e a cronologia dos atos no dia 8 mostram para nós fatos que, naquela altura, a barbárie já comia solta. O terror já estava dado e a completa destruição dos 3 prédios da República. Quero perguntar, como testemunho ocular, presente ali no ato, qual foi o clima e qual era, naquele momento, a ação da Polícia Militar contra aqueles que estavam invadindo e depredando os prédios públicos? No momento que eu tirei a foto, deputado, foi logo que eu saí da rodoviária. Não foi chegando lá, não. Bem longe da manifestação. Quando eu cheguei lá, não tinha enfrentamento de polícia. Na região que eu passei, até o pé da rampa lá. Mas os prédios já estavam sendo invadidos. A polícia não estava ali tentando conter ninguém. Ninguém. O Supremo, dava para ver lá no Supremo que tinha um cordão. O senhor viu algum policial ali naquela hora? Você estava na Praça dos Três Poderes, perto da rampa do Palácio? Não tinha. Nenhum policial? Não tinha. O senhor não viu nenhum policial naquele momento? Só ao longe, né? Ao longe. Então, entraram longe, liberado, lá na vila ali. Estavam longe. O senhor depois não viu em nenhum momento o policial tentando impedir aquilo? Não observou a ação policial naquele momento? Quando eu voltei para o gramado, eu vi a polícia avançando. Eu já estava lá no gramado. E até aconteceu alguma cena, um maluco jogou uma pedra lá e as pessoas pegaram ele
e entregaram lá para o policial, para o sargento. Isso eu já estava distante. Então, nesse momento que eu chego lá, que está coberto de pessoas dentro dos setores lá, dentro do ambiente, né? Ok. No pé da rampa, tal, não tinha polícia. Não tinha polícia. O senhor disse que voltou de carona. Sim. Você foi sozinho na carona ou tinha mais alguém? Era um casal. Um casal. E você, Jovessi, se eu tenho algum informe ou essa carona, você conheceu lá na hora essa pessoa? Ela falou assim, estamos indo embora. Como é que foi para você entrar nesse carro? Andando, eu conversando, falando sobre política, a pessoa me ofereceu carona. Eu fui de Uber e voltei carona. Estou indo embora. Aqui não deu mais. Era muito comum essa coisa. Não vai rolar o que a gente veio fazer aqui. Foi assim? Não, a gente foi embora quando o negócio já estava, né, 18 horas. O senhor não tem conhecimento, nem suas empresas financiaram nenhum processo de fuga de manifestantes ali, golpistas que tentaram fazer ali, né? Não teve nenhum processo do seu conhecimento. Você tem conhecimento que tinha uma operação para tirar as pessoas da esplanada? Não tinha conhecimento nenhum. Ok. Jovessi, vou te fazer uma última pergunta sobre a relação com a sua empresa, inclusive. O senhor, ou algum sócio, ou algum funcionário da sua empresa, tentou em algum momento coagir algum dos trabalhadores para votar no Bolsonaro nas eleições de 2022? Essa é uma questão que eu fico muito à vontade para falar sobre ela, deputado. A nossa empresa é uma empresa plural, em todos os sentidos. Ela dá liberdade total, até porque não tem como ser diferente eu questionar, ou controlar, ou pedir para quem, nem receber na nossa empresa. Então, o senhor não tem conhecimento disso, nunca aconteceu na sua empresa? Não aconteceu. Ok, obrigado pelas perguntas, Jovessi. Presidente, eu queria terminar meu tempo aqui trazendo algumas questões para quem está nos escutando e para o próprio senhor Jovessi, para a gente poder também colocar as coisas no seu devido lugar. A primeira, porque eu estive também presente na reunião com o ministro Alexandre de Moraes. E é preciso colocar, né, a verdade sobre alguns fatos ali importantes e que aqui foram ditos. Inocente útil, inclusive de acordo com o senhor Alexandre de Moraes, não é inocente. Inocente útil é culpado também pelos crimes que aconteceram no dia 8. Pode ter níveis diferentes dos crimes, e aí o Código Penal vai falar, mas não eram inocentes. Quem cometeu o crime e foi inocente útil, a palavra inocente não significa que não tem responsabilidade, ou que não serão julgados, ou que não cometeram crimes. Isso todos os deputados e deputadas que estavam presentes podem confirmar. Inocente útil também cometeu crime. Porque é crime, mesmo não saber do crime. Não saber que está cometendo crime não é um salvo-conduto. Não te exime da responsabilidade. Cometi um crime, eu não sabia que era crime. É crime. Poderá ser julgado em outro, né, e ter a punição, e aí a justiça o fará. Mas inocente útil, que estavam presentes lá, também serão julgados, e se cometeram crime, não são hoje, inclusive, declarados inocentes. Quero dizer também aqui, presidente e senhor Jovessi, que é óbvio que manifestação, protesto, é um direito consagrado na Constituição. Pedir fora governantes, políticos, presidentes, é um direito de todo cidadão. Protestar e ir para a rua contra políticas públicas, contra agendas políticas, dos governos, inclusive, é um direito de todo cidadão. Ir para a rua, inclusive, manifestar contra práticas criminosas de empresários, também. O que não é direito é pedir intervenção militar. Isso não é direito de manifestação. Isso é crime. E sabe por que é crime, senhor Jovessi? Porque nós tivemos nesse país uma ditadura militar sanguinária, que torturou as pessoas, que assassinou as pessoas, que enterrava e escondia os corpos
das pessoas, porque elas se manifestavam, que perseguia adversários políticos. Então, é crime, nesse país, pedir intervenção militar. E foi isso que o acampamento do QG pediu. Foi isso que as manifestações do dia 8, inclusive, pediram. Intervenção militar. Tem várias fotos, vários cartazes. Queremos intervenção militar, e isso é crime. E nas palavras, inclusive do ministro do Supremo, quem for solto e voltar para frente de um quartel-general pedir intervenção militar será preso novamente, porque comete crime. Isso precisa ser dito. Nós não podemos confundir aqui, presidente. Ninguém está dizendo e ninguém está querendo negar o direito à manifestação democrática, livre, por direitos. O que precisa deixar nítido nesse país, e essa CPI também vai chegar a quem comete crime contra a democracia. E pedir intervenção militar é um crime. E quem pediu, e quem defendeu, e quem financiou, e quem planejou, precisa ser punido. Porque no quartel-general, em frente ao quartel-general, senhor Jovesci, era esse o pedido. Era isso que as pessoas pediam. Intervenção militar. Tinha gente, inclusive, pedindo intervenção alienígena ou divina. Mas queriam intervenção militar. Queriam um golpe de Estado. Esse era o intuito. Esse era o intuito. E eu falo isso para concluir, e até para justificar a segunda pergunta que eu te fiz. É preciso também ter compromisso com a verdade. Porque alguns tentam confundir e tumultuar, querendo inclusive imputar a responsabilidade da tentativa de um golpe de Estado fracassado no dia 8 à esquerda ou a aliados do Lula. Ora, quem passou 4 anos questionando e atacando a justiça nesse país foi o ex-presidente Bolsonaro e a extrema-direita. Quem passou 4 anos atacando as urnas eletrônicas nesse país foi o ex-presidente Bolsonaro e a extrema-direita desse país. Quem passou 4 anos pedindo para as pessoas irem para a rua, pedindo intervenção militar, que é um crime, inclusive comemorando o golpe de Estado que instaurou a ditadura sanguinária militar nesse país, foi o ex-presidente Bolsonaro e a extrema-direita. Quem foi pego com uma minuta no golpe, na sua casa, uma minuta do golpe, na sua casa, foi um ex-ministro do presidente Bolsonaro, da extrema-direita. Por isso, presidente, eu encerro para dizer que no dia 8 de janeiro tentaram um golpe de Estado nesse país, que foi fracassado. A democracia venceu. E a tarefa dessa CPI é identificar quem praticou esses atos criminosos e pediu a intervenção militar e quebrou e destruiu os prédios da República, quem financiou, quem ajudou e quem planejou. Muito obrigado, presidente.